Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade Pública 1. Hoje vamos falar então do PCASP, o Plano de Contas aplicado ao setor público. Bom, a aula de hoje a gente vai destacar então a natureza da informação, entender como é estruturado esse plano de contas para a gente poder avançar um pouco, né? Eu queria comentar só que a gente tinha no plano aí, vamos ter aula ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal, falar um pouco também sobre licitação, mas eu preferi dar uma ênfase a essa parte para a gente poder focar um pouco, né, no aspecto mais prático de como funciona no dia a dia essa atividade, esse trabalho da contabilidade pública. Então a primeira coisa que nós precisamos entender são esses três subsistemas, né, o patrimonial, o orçamentário e de controle, e esses três subsistemas são divididos em classes, como nós chamamos, né, do 1 até o 8, pelo plano de contas. Porque todas as entidades do setor público vão utilizar o mesmo plano de contas. Então a gente tem natureza da informação patrimonial, classe 1, classe 2, 3 e 4. Então ativo, passivo, o patrimônio líquido está incluso dentro do passivo, 3 VPD ou despesas, como nós aprendemos, e 4 VPA, as receitas, ok? Orçamentária vai ser a parte de controle da aprovação e controle da execução, classe 5 e 6. E o controle, né, que seria um outro subsistema, o aspecto ou natureza da informação, que seriam os controles devedores e os controles credores. É importante também a gente lembrar, eu coloquei aqui para reforçar, né, o primeiro lançamento usualmente vai ser horizontal. O que significa isso? Significa dizer que a gente vai ter o primeiro lançamento dentro da mesma natureza da informação, onde nós vamos trabalhar, por exemplo, com a classe 1 e a classe 4. Por exemplo, débito ativo, crédito, variação patrimonial aumentativa, ou, como nós chamamos, receita, VPA. Né? Então, neste caso aqui, estamos trabalhando apenas com a natureza da informação. É importante entendermos isso, que seria o patrimonial. Ou ainda, débito 5, classe 5, né? E crédito, classe 6. Débito, classe 7, crédito, classe 8 e vice-versa, dependendo da situação. Mas, de modo geral, o segundo lançamento, que é um momento posterior, que nós vamos ver essas etapas ao longo do processo, é que nós trabalhamos a classe ou lançamento vertical. O que significa isso? Aí eu trabalho somente com uma dessas classes. Então, por exemplo, eu vou debitar e creditar ao mesmo tempo a parte do ativo, a parte do controle de aprovação, o controle da execução, é apenas aquela classe. Então, eu vou debitar a classe 5 e creditar a classe 5 também. Porque existem subcontas, né, como a gente vai ver agora na estrutura. Então, numa visão geral, o plano de contas ele foi estruturado no Brasil com foco no registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e também financeira. A evolução da ciência contábil, como nós sabemos, né, fez com que houvesse uma adequação em relação às normas internacionais e isso fez com que o CFC editasse normas dedicadas ao setor público. Então, neste processo, identificou-se a necessidade de uma instituição de um novo modelo de gestão pública, né, com a adoção de conceitos e procedimentos reconhecidos e utilizados internacionalmente, com foco no que a gente chama de contabilidade patrimonial, segundo o MCASP. Outro fator que impactou a CASP, né, ou a contabilidade aplicada ao setor público, foram algumas das exigências, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, materializada por meio da publicação do chamado Balanço do Setor Público Nacional. Isso fez com que houvesse a necessidade de padronizar o que, por exemplo, todas as prefeituras do Brasil, todos os governos do estado utilizavam como plano de contas, para que depois pudesse ser feita uma consolidação do que a gente chama de contas públicas, né? Ou seja, de todo o governo, de toda a estrutura pública. Então o STN, né, editou, a STN, melhor dizendo, a Secretaria editou o plano de contas que é adotado. Ele passa por um processo de adaptação ao longo dos anos e hoje em dia ele já é obrigatório. Então, o manual, o MCASP, ele traz e apresenta a estrutura do PCASP de acordo com os seguintes critérios: natureza da informação contábil, mecanismo de consolidação, uso dos atributos, né, da conta e ainda as regras de integridade, entre outras informações. Então, nos aspectos gerais, no conceito básico, para a gente poder relembrar aí, é o mesmo que nós temos para a contabilidade societária, só que aplicado ao setor público. Então, é a estrutura básica para a escrituração. Ela é formada pelo quê? Pela relação padronizada do que a gente chama de contas contábeis, né? O ativo, as suas subdivisões, o passivo, suas subdivisões e assim sucessivamente. E elas vão permitir esse registro contábil das ações e dos fatos, né, que são praticados pela entidade de uma maneira sistematizada, padronizada, para a elaboração dos relatórios.
O objetivo do plano de contas é justamente então padronizar, né, a forma do registro contábil para a extração dessas informações de acordo com a necessidade dos usuários. Então a gente padroniza, distingue esses registros de acordo com a natureza, que a gente já chamou de subsistemas, né, o patrimonial, o orçamentário de controle, ou aspectos também é um termo adequado, e elas vão atender diretamente a administração, seja ela direta ou indireta, para identificar ali as suas necessidades, porque a gente tem no governo em específico, né, a particularidade das empresas estatais dependentes e também dos RPPS, que são os regimes próprios de previdência social. Então, como nós vimos, haverá um conceito básico mínimo, né, e basicamente continua como objetivo do PCASP a gente entender que é o detalhamento das contas contábeis, porque existe um nível mínimo estabelecido pela Secretaria, a consolidação, que eu já comentei, a elaboração das demonstrações, do relatório resumido, do relatório de gestão fiscal também, obviamente, vão partir da mesma informação, né, e a própria prestação de contas, como nós já sabemos. E ainda contribuir para uma adequada tomada de decisão, né, e para a racionalização dos custos no setor público, contribuindo ainda também para a transparência da gestão e o controle social, né, que somos nós como indivíduos tendo acesso a uma demonstração padronizada, a uma estrutura padronizada, para que eu possa, por exemplo, comparar o resultado do município X com o município Y, do governo do estado do Mato Grosso com o de São Paulo e assim sucessivamente. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar é a conta contábil. Conta nada mais é do que o que nós utilizamos para denominar, então é a expressão quali-quanti, né, qualitativa e quantitativa dos fatos da mesma natureza. É o famoso ativo, passivo e patrimônio líquido, receita e despesa, e aqui a gente vai ter ainda também a natureza da informação orçamentária, então as contas de controle orçamentário e da sua execução, as contas de controle efetivamente, né, dos atos em potenciais, da administração financeira e todos os seus derivados. Então as contas elas são agrupadas segundo as funções, como nós sabemos, e elas justamente permitem essa padronização e o acompanhamento, né? E continuamos usando a escrituração contábil como nós já aprendemos, tá? É o método das partidas dobradas da mesma forma. Então, as contas sendo agrupadas permitem a elaboração dos balanços, né, que são orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, fluxo de caixa, DMPL, resultado econômico, né, entre outras. E aí, quando a gente começa a entender todo esse conjunto de informações, a gente tem a capacidade de compreender a composição e a situação desse patrimônio, né, por meio dessa evidenciação do contexto como um todo. Analisar e interpretar esses resultados, sejam eles econômicos ou financeiros, né, individualizar aí os devedores, os credores, para que a gente possa, de forma contábil, controlar o patrimônio público. E aí, só para relembrar, né, a competência para instituição e manutenção do PCASP, que é o plano de contas, é feito então pela STN, né, como a gente já viu. O alcance, ou seja, quem que precisa utilizar, é obrigatório para todos os órgãos e entidades, é facultado apenas para as demais entidades, né, então a gente considera da administração direta, os entes da federação, os seus fundos, autarquias e a administração indireta, aliás, né, incluindo aí os fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, né? As independentes ainda é facultada neste caso. Tá? Então o prazo que eu comentei para vocês, mas atualmente ele é obrigatório, tá? Eu deixei aqui à disposição o link para vocês baixarem o plano de contas atualizado na última publicação, desde 2015, né? Ela passou a ser realizada com esse novo padrão e ano a ano faz-se uma revisão e caso precise fazer algum ajuste, aí há uma nova publicação. Então, qual é a estrutura do plano de contas? A gente vai ter a natureza da informação contábil, que é a metodologia utilizada, né? Então, a gente separou, a gente que eu falo é o MCASP, tá? É a equipe da secretaria. Eu não estava lá quando essa galera fez isso, estou só apenas utilizando aí uma forma de expressão. Mas a gente vai ter então a natureza da informação orçamentária, né, que vai registrar, processar e evidenciar os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária, a patrimonial, que nós já conhecemos, e a de controle, que ainda registra, processa e evidencia os atos de gestão, cujos efeitos possam produzir modificações, né, são os atos em potencial, o controle das disponibilidades e etc. Tá? Então, basicamente são esses três. O que significa isso na prática? Significa dizer que a gente vai ter que fazer um lançamento para cada uma dessas naturezas de informação. Então, mais uma vez, como vocês estão vendo, a gente tem as três grandes naturezas divididas em classes. E isso precisa ficar muito claro, de modo que a gente possa entender, então, qual é a estruturação do plano de contas.
O código da conta contábil, né, o código eu acredito que todos vocês já viram, conhecem de certa maneira, mas aqui no PCASP ele é identificado por 7 níveis, composto por 9 dígitos. O que significa então? O primeiro nível é a classe, e a classe a gente acabou de ver. Então, 1 vai ser o ativo, 2 o passivo, e aí 1.1 eu já estou falando do grupo, que é o segundo nível. Então aí a gente vai ter ativo circulante, por exemplo. A gente vai ter o primeiro nível que é a classe, ou o primeiro dígito, segundo nível mais um dígito, então 1.1. Se fosse ativo não circulante, 1.2. Porque o primeiro nível, mais uma vez a classe, ainda continua sendo ativo. Agora o segundo nível é não circulante. E assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente consegue observar aqui é justamente essa estruturação. Isso é uma figura do MCASP que mostra, né, tentando ajustar e detalhar um pouco mais essa informação, só para a gente visualizar mesmo. Então, ali as despesas, né, na classe 3, as receitas na classe 4, para a gente entender um pouco melhor essa estrutura. Continuando aí, classe 5, né, e 6, 7 e 8 e etc. Então, o detalhamento dessa conta, é importante a gente destacar, né, que os níveis mínimos obrigatórios aí, a gente vai ter então o detalhamento até o 6º nível, né, o ente pode detalhar apenas a partir do 7º, caso ele queira, e tem uma particularidade, mas a alteração dos 6 primeiros níveis, como a gente viu aqui atrás, então quando a gente vai até o item lá em específico é padrão, né, quando chega nos 2 dígitos juntos ali. Mas aí a partir do 7º é possível que haja uma particularidade, uma situação em específico, tá? De toda forma eu vou passar para vocês um plano de contas estruturado quando a gente vai executar o exercício e aí vocês vão seguir aquela métrica. Mas quem for utilizar o PCASP da federação, por exemplo, vai ver que ele é muito mais amplo, né? Então os atributos conceituais, o código é a estrutura numérica, o título é o nome, né, a designação, então ativo, por exemplo, função é a natureza do saldo, se ela é devedora, credora ou mista, ou também chamada de híbrida, né? Então, como vocês veem, não é muito diferente do que a gente já conhece. Aqui talvez essa parte agora seja um pouquinho diferente, mas também não é tão difícil assim. A gente vai ter, além do atributo legal citado, né, a seguir, podem ser criados outros. O que o MCASP tenta explicar é o seguinte, que o mínimo que se espera é esse atributo legal, o chamado financeiro e permanente, que é o artigo 105 da Lei 4.320. Então, o financeiro, o que é isso? Ele independe de autorização orçamentária, por exemplo, o caixa. O permanente, ele depende de autorização orçamentária, por exemplo, uma operação de crédito. Então, assim, a gente vai ter uma circunstância onde algumas contas levam esse atributo entre parênteses, que é o F de financeiro e o P de permanente. E aí é apenas para distinguir uma coisa da outra, né? Se depende ou não depende de autorização orçamentária. O que é depender de autorização orçamentária /legislativa? É ter que ir para uma Câmara de Vereadores para ser aprovada aquela movimentação ou operação de crédito. Se não depende, por exemplo, a prefeitura ela precisa pedir autorização para a Câmara de Vereadores toda vez que ela vai receber um imposto? Não. Por quê? Porque essa autorização já foi dada quando ela aprovou a LOA. Então, o caixa da prefeitura é independente de autorização. Ele acontece, ele flui, ele tem os seus atos e fatos sem que haja essa necessidade. Agora, quando a gente elabora a LOA, a previsão de tributos lá a receber, isso depende da autorização orçamentária. Então, teria esse atributo permanente. De toda forma, eu só quero que vocês não confundam com ativo circulante, não circulante, passivo não circulante, tá? Porque quem começa a estudar, às vezes associa uma coisa com a outra e não tem nada a ver necessariamente. E ainda existem, né, os outros critérios, que seria o caso de um indicador da dívida consolidada, né, os passivos considerados no cálculo da dívida consolidada líquida e que não tenham execução orçamentária associada vão ser controlados por esse indicador. A gente não precisa aprofundar muito por enquanto nisso. E essas obrigações elas são consideradas aí com valor 0, atributo 0 ou 1, dependendo das circunstâncias. Elas são incluídas ou excluídas do cálculo, tá? Então, numa visão geral, assim, o PCASP, como a gente está vendo, ele tem a sua estruturação, que de início parece muita coisa, né? Mas quando a gente começa a trabalhar e ver, associando aí com a contabilidade societária, a gente percebe que fica cada vez mais fácil. Então, para a próxima aula a gente vai ter escrituração, que é o débito e crédito propriamente dito, mas antes eu precisava passar para vocês essa estrutura que nós vamos utilizar, né? Então é importante que vocês deem uma olhada nesses slides com calma, comecem a conhecer essa terminologia para poder ir associando uma informação com a outra. Certo? Então obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje. Vejo vocês na nossa próxima aula, onde vamos falar um pouco mais sobre o débito e crédito ou a escrituração na contabilidade pública. Até lá!